Eu tenho conversado com pessoas da transição, Paulo, e aí eu ia te fazer uma pergunta muito clara, assim, tem, claro, quadros da esquerda, mas esses quadros da esquerda com esse pensamento que você está localizando, que eu acho que era muito um traço do PT, talvez, principalmente nos anos Dilma, e engraçado, nos anos Dilma, da boca para fora, né, porque o governo internamente estava fazendo reforma liberal, estava tentando salvar a pele, aí no final das contas fez aquele negócio lá que o Eduardo Cunha virou aquilo contra ela. Mas o que eu tô vendo assim dos cabeças do governo, e aí eu ia te perguntar, como é que você vê o protagonismo que o Alckmin tá ganhando? Simone Tebet eu achei que fosse em determinado momento romper com o Lula, mas não, estava numa coletiva hoje de novo com o Lula. Eu vejo o Randolph, também é um cara que estava algum tempo atrás criticando o PT, todos com postos muito importantes lá dentro. E o que eu tô vendo de tilt, Paulo, na verdade é gente de fora que queria estar fazendo parte do barco da transição e falando, eles não vão fazer a reforma agrária, não vão socializar todos os meios de produção e tal. É isso que eu tô vendo, porque estão chamando todas as pessoas, às vezes, bolsonarista arrependido para explicar o tamanho do rombo. Eu tô vendo assim, claro, levando em consideração todas as coisas, não quero entrar numa teoria da conspiração bolsonarista, mas assim, o Lula é um velhinho de 77 anos. Quando ele passa o protagonismo para o Alckmin, é uma coisa que deixa muita gente do PT, não nos altos cargos, mas nos mais baixos, enciumada, porque, pô, o cara vai virar presidente da República, que negócio é esse? A gente votou no Lula, não votamos no Alckmin. O Alckmin teve 4% em 2018. Mas eu tô vendo, Paulo, e eu falo isso porque eu estou trabalhando lá no DCM, eu escuto meus concorrentes lá do 247 da Fórum. O pessoal não fala em governo de esquerda, não, é governo frente ampla, em alguns casos bastante liberal, com alguns freios de arrumação. Aí você pode criticar, vem pela sua perspectiva liberal. Parece que está quase certo que o Haddad vai ser o ministro da Economia, o que é uma coisa que o pessoal que queria o Pércio Arida, que queria um nome mais liberal, tinha a turma que queria o Henrique Meirelles, aí o Henrique Meirelles dá declaração falando que o Lula dilmou. É esse o cenário que a gente está vendo lá dentro. Eu falo assim, que eu estou conversando diariamente com pessoas que estão trabalhando na equipe de transição. Então, é um governo de centro-esquerda, com pezinhos liberais em várias coisas e com uma preocupação enorme com povos originários, luta das minorias, negros, luta antirracista, isso tudo está nas pautas. Você vê com bons olhos, pelo menos, esses aspectos? Cara, eu vejo que de novo, é uma oportunidade de tentar arrumar a casa e abrir o debate democrático. Acho que a gente precisa fazer isso, né? Acho que a gente Uhum. precisa. Eu tenho refletido bastante sobre isso e pensado nessas coisas. Então, por exemplo, essa semana passada eu escrevi um artigo fazendo uma crítica a esse liberalismo desses playboy que acho que moram na Áustria, né? Então os caras querem ler uma página do Mises e aí quer aplicar aquele liberalismo puro sangue da escola austríaca aqui no Brasil, né? Um país de miseráveis. Então, quer dizer, escrevi um artigo, né? E o título do artigo é curioso, que é Liberdade para mim, miséria para você, né? Porque o discurso desses caras é esse, assim, eles não enxergam que metade do país faz cocô num buraco no chão, né? Não Sim. tem água encanada. Então não dá para você pegar um liberalismo idealizado e tentar encaixar aqui. Isso é coisa de quem está com a vida ganha, né? Então, eu tenho pensado muito nisso. Então, quer dizer, eu acho que o liberalismo que deveria ser pensado no Brasil deveria ser um liberalismo a partir da interpretação brasileira do liberalismo, que foi feita, curiosamente, no movimento abolicionista. Eu acho que o grande padrão de liberalismo brasileiro deveria ser buscado nos liberais abolicionistas, como, sei lá, André Rebouças, o próprio Joaquim Nabuco e aqueles caras que trabalhavam pela abolição e que tinham um pensamento liberal bastante arraigado, mas que não deixava de considerar aquilo que estava acontecendo e o resultado daquilo que estava acontecendo quando, né, os escravizados fossem libertos. Então, quer dizer, você vai ver o André Rebouças, por exemplo, falando em reforma agrária. Ele que era um liberal puro sangue mesmo, um leitor de Adam Smith, de Jean-Baptiste Say e tal, mas ele via que não era só liberta e aí, como se diz hoje, né, tem que se esforçar.
Ensina a pescar. Ensina a pescar. Exatamente. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, quer dizer, é preciso a gente encontrar, ou reencontrar, melhor dizendo, o liberalismo brasileiro. E esse liberalismo brasileiro, ele tem que dialogar com o espectro mais progressista da conversa. Porque o país está cheio de gente passando fome. Uma Então não coisa tem jeito, né? uma coisa que eu ouvi, por exemplo, de gente que é da secretaria do grupo de trabalho de micro e pequena empresa. Vamos pensar numa medida liberal bem social? E o crédito para o microempreendedor? Quando é que vai melhorar isso? Como é que a gente vai Por discutir o exemplo, né? sistema bancário? Por exemplo, assim, o Por cara quer exemplo. montar a quitandinha. Quando eu entreguei, acho que você deve ter acompanhado pelo meu Twitter, a gente entregou uma cartilha de políticas públicas para o Lula, foi eu e 30 profissionais do setor de games, a gente entregou para ele para anexar no programa de governo, e aquele evento foi a galera da microempresa. A piada da plateia é o seguinte, tá tudo fudido aqui, endividado no banco, pedindo ajuda pro futuro presidente da República. A conversa era essa, cara. E é uma conversa, você fala, o empreendedorismo é isso. O empreendedorismo não é a Faria Lima. Os caras estão ganhando com especulação, é Pô, outro papo. lógico. Tá cheio de hamburgueria dentro das periferias, dentro das favelas, tá cheio de hamburgueria nascendo, cheio de pizzaria. Então, quer dizer, essas pessoas precisam parar de viver com a corda no pescoço. Né? Então, tem que ter algum projeto, algum programa aí de governo que ajude essas pessoas a se estabelecerem, né? A poder empregar mais gente dentro daquele espaço em que eles trabalham. Então, quer dizer, você entra, sei lá, no Paraisópolis, aí é um mundo aquele troço. Então, assim, o Sim. sujeito não precisa nem sair de lá, ele trabalha ali mesmo ele faz compra no mercado, e ali, entendeu? A vida pode girar bem dentro desses espaços se as pessoas tiverem capacidade de produzir, né? E de gerar riqueza naquele lugar e melhorar a comunidade ali. Então, eu sempre fui, assim, a favor de que as comunidades voluntárias se estabeleçam dentro dos espaços de convívio das pessoas. E isso é liberal, né? E mesmo um governo à esquerda pode ter olhos para isso, né? Então, esse diálogo transversal que eu acho que a gente vai ter que construir, ele é fundamental, né, Pedro? Para depois a gente agora se encontra, se entrelaça, conversa, discute, depois a gente se afasta e cada um vai cuidar daquilo que é mais importante para si, volta às suas pautas mais arraigadas e tal, tudo bem. Mas é uma oportunidade que a gente tem, assim, única de se entender nesse sentido, né? Falar, não, olha, eu sei que o liberalismo não é o capeta e um progressismo mais, né, ligado a pautas sociais também não é um capeta. Então, quer dizer, cada um defende o seu, mas quando a gente precisa se encontrar para ajudar aqueles que mais precisam, cara, a gente se encontra. Mais importante são as pessoas, são as necessidades reais do que o nosso idealismo, do que aquilo que a gente imagina quando a gente vai aos livros, né, e lê as teorias dos nossos autores favoritos.